Eu apenas quero falar algumas coisinhas, alguns 5 minutinhos aqui com os irmãos, antes do irmão Raimundo Neves tomar a plataforma. O irmão Raimundo é de BH, né, irmão? Que bairro é isso aí? Nova Suíça. Nova Suíça. Eu confundo os bairros. Eu penso que é Betânia e é Nova Suíça. Nova Suíça. Deus abençoe o irmão Raimundo Neves. Então, essa semana é semana de Santa Ceia. Sábado nós teremos Santa Ceia. O culto de Santa Ceia nós começamos meia hora antes, às 19 horas. E nós teremos a presença do pastor Paulo Henrique. Paulo Henrique Urzedas vai estar conosco, pregando na Santa Ceia. Amém? Muito bem, irmãos. Quem dos irmãos ouviu na rádio a mensagem A Vinda de Cristo, essa semana, de ontem para hoje? A Vinda de Cristo, aparição e vinda. Eu falei sobre a parúzia de Cristo. E nós temos um grupo de ministros no WhatsApp, só de pastores, e eu sempre posto com eles, nós conversamos, às vezes sai fora da conversa um pouco, entra em debate, e sempre com alguns ministros do Sul, né? Entre eles vários, né? Luiz Stockman, Amarildo, vários, Samuel Roldão, sempre, às vezes a coisa esquenta um pouco. Então, nessa postagem que nós falamos, de domingo, porque domingo, na igreja de Sarzeiro, está tendo vídeo, se vocês quiserem pegar o vídeo da mensagem de domingo, até peguei 2 irmãos que deram testemunho lá no púlpito, em certa altura da mensagem, irmãos que congregavam, não vou dizer o pastor nem a igreja, mas em Belo Horizonte, que estão conosco, que eles deram testemunho lá de algumas situações. E lá nós, esse irmão, um desses irmãos, que vocês conhecem, que alguns irmãos conhecem, ele deu um testemunho de que quando ele entrava no especial, para ir para o culto, ele entrava com a Bíblia e o inário na mão. A Bíblia e o inário junto. Até que um grupo de irmãos disse para ele: por que você leva inário para a igreja? Isso é para cantar os hinos. Se você não sabia que nós não cantamos mais nada do inário, nós não cantamos, utilizamos mais o inário. E o nosso irmão, Léo, que é o nosso líder de cântico, meu auxiliar, com a sua família de muitos anos na mensagem, ele também deu seu testemunho na casa da sua mãe, quando ela pegou a sua neta, que é filha do irmão Léo, e levou para um cômodo para poder ouvir um hino, um CD que veio lá do sul. E na faixa de número 4 ou 5, nesse hino, falando assim, e a segunda vinda de Jesus Cristo no Monte Pôr do Sol, e lá no Monte Pôr do Sol foi a segunda vinda de Jesus Cristo que aconteceu. Aí o irmão Léo foi falar com a mãe dele que não era bem assim. A mãe dele não aceitou. Bom, e nesse estudo que nós demos no domingo, tem repercutido bastante. Então eu lancei um estudo pequeno no grupo de pastores, falando sobre a parúzia de Cristo, aparição. Aí começa assim, não tomando muito tempo do irmão Raimundo Neves. Deus, por meio e através do seu mensageiro, presta atenção, amigos, nas palavras. Deus, por meio e através do seu mensageiro, nos permitiu saber que o aparecer de Cristo é agora. E é o propósito para nos aprontar para a vinda. Assim, a parúzia, que é a presença de Cristo, é o aparecer de Cristo, que é a presença de Deus não reconhecida pelo mundo,
mas reconhecida pelos crentes. Amém? Amém. Na forma do Espírito Santo, e não é a vinda, a qual está representada no corpo físico do Filho de Deus, a quem iremos encontrar nos ares. Agora, onde o erro se apresenta está tanto nestes muitos aspectos da segunda vinda que se tem atribuído por significados interpretativos através das eras. Porém, estes eventos, por outro lado, eles deveriam ter sido atribuídos apenas ao seu aparecer, apenas o aparecer de Cristo. A igreja, então, por haver ensinado mal, tem estranhado o aparecer, que é um evento totalmente diferente. Como o irmão Branham dizia, só porque diz que é assim, não o faz ser assim. Deus interpreta sua palavra para trazê-la ao cumprimento, fazer suceder. Por consequente, baseado em um ministério vindicado, a mensagem, e havendo sido visto esses eventos do aparecer, como o irmão Branham os pregou na mensagem do rapto, podemos declarar que o aparecer se tem produzido já, e eles não conheceram isso. Portanto, toca a nós, ministros, examinar a diferença entre o aparecer de Cristo e a vinda de Cristo, porque são dois eventos diferentes no total. Um está principalmente dentro do outro. Nós devemos dividir esses eventos corretamente, a palavra, e por palavra, tudo aquilo que causará uma má interpretação ou má compreensão. Jogar fora. Irmão Branham nos ensinou corretamente onde dividir e colocá-la corretamente em lugar e hora e evento. Só porque isso não sucede da maneira que nós pensamos que deve suceder, não significa que não passou da maneira de Deus, que Deus disse que passaria. Foi assim que eles estranharam a Cristo em sua primeira vinda. Em várias mensagens, o irmão Branham nos ensinou que o aparecer de Cristo é agora em seu povo, porém clarificou como ele está aparecendo no povo. Ele disse, seu Espírito trabalha entre eles, demonstrando que é a vindicação e com o propósito de fazê-los prontos para o rapto, para a vinda do Senhor, para levar sua noiva para longe. Amém. O profeta mencionou em algumas mensagens dizendo que nós já tínhamos o testemunho do aparecer e disse que era o sinal de sua vinda, não sua vinda. Porém, estava aparecendo na igreja na forma de Espírito Santo. Este não é o corpo de Jesus que ele fala para nós nas mensagens, porém a presença de Deus não reconhecida na forma de Espírito Santo. É muito importante a compreensão desse evento do aparecer, dessa parúzia de Cristo, pois essa maneira de se manifestar é para reunir sua igreja em uma unidade, fé, e quando sabemos que fé e revelação, algo que é revelado. Portanto, este aparecer é um evento que é para reunir o eleito e por uma revelação de Deus. Nos reúne juntos, como Paulo declara em 1 Coríntios 1,10 e 1 Pedro 1,13. Na mensagem Não Tem Mais, parágrafo 66, ele diz, não queremos ver, ele diz isso. Na mensagem Queremos Ver a Jesus, 76, o profeta disse que o princípio de Alfa é o fim de Ômega, ou seja, o que ele fez na sua primeira vinda, teria que fazer na sua segunda vinda. Mas o que foi que ele fez? Isto foi na forma de Espírito, quando as mesmas obras foram feitas no ministério de Jesus Cristo aqui na terra há quase 2000 anos, deixando você saber que não é a sua segunda vinda. Amém, irmãos? Amém. Na mensagem Deus tem um caminho provido, o irmão Branham diz assim, o aparecer de Cristo e a vinda de Cristo são duas coisas diferentes. Agora é o aparecer. Ele está aparecendo na forma e na plenitude do seu poder. Sua vinda será logo depois dessas coisas.
Seu aparecer é antes de sua vinda. Aquele aparecer que apareceu para Paulo voltou novamente nesta última era para terminar seu trabalho. Vê? Na mensagem A Graça 30, ele disse que havia somente uma diferença entre ele estar aqui nesta manhã do que quando estava entre seu povo na Galileia. Esse seria seu próprio corpo de carne, seu corpo físico. Amém? Essa seria a sua diferença. Então foi por isso que nós postamos aqui. Então, quando o irmão deu aquele testemunho na igreja, falando que quando tiraram os inários, porque alguém falou para mim, e eu tinha que falar isso para a igreja. Porque quando foi tirado os inários, porque nos inários tem 46 hinos que falam sobre vinda, sobre a segunda vinda. Então eles não queriam colocar essas coisas baseado na colocação e nos termos agora encontrados nessa forma de abertura de palavra. Então a abertura da palavra foi em 1963. São mais de 50 anos que a palavra se abriu na abertura dos selos. Amém, irmãos? Se abriu. Né? Agora, um ministro ligou para mim e disse, pois abriu para nós em 2007. Eu falei assim, então antes de 2007, se tivesse arrebatamento, você tinha perdido. Eu falei assim, então se antes de 2007 tivesse acontecido rápido, por não ter abrido a palavra, vocês seriam perdidos, ficariam para trás. Imagine só, irmão. É complicado. Só Deus pode ter misericórdia. Muito bem. Nós vamos ficar de pé, então. Era somente isso que eu queria passar para os irmãos, porque vocês vão ouvir no rádio a mensagem que está sendo pregada. Que Deus abençoe a todos e abençoe a mensagem através do irmão Raimundo Neves. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos ficar de pé e cantar somente crer, somente crer. Tudo é possível aquele que crê. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui uma vez mais somente para crer no assim diz o Senhor. Amém. Nós, depois do que ouvimos aqui nessa noite, nós poderíamos ir para os nossos lares e com certeza iríamos abençoados. Contudo, eu quero aproveitar esta oportunidade que me está sendo dada para ler a Escritura em São Lucas capítulo 15, versículos 8 e 9. E eu gostaria de ler uma porção da mensagem A Segunda Vinda de Cristo. E também ler uma porção de um folheto que eu escrevi no final do século passado, chamado A Dracma Perdida. Aleluia. São Lucas 15, versículos 8 e 9. Amém. Glória.
Louvado seja Deus. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convida as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Amém. Que Deus continue nos abençoando, podeis nos ajudar. Aleluia, glória a Deus. Louvado. Na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, a partir do parágrafo 11 está escrito: agora, isto parece talvez uma escritura muito esquisita para se ler quando falamos na segunda vinda de Cristo. Mas está falando de sua segunda vinda. Este grande texto que temos aqui diante de nós, agora, é um dos textos mais vitais em toda a Sagrada Escritura. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Se ele não vem, seremos então falsas testemunhas. Os mortos que estão nos sepulcros têm falecido e não há nenhuma esperança que resta para nós. Se Jesus não vier visivelmente pela segunda vez. Aleluia. A segunda vinda é tão importante que, mesmo estando Jesus se aproximando dessa Semana Santa, estando à sombra da cruz, ele falou mais sobre a sua segunda vinda do que sobre sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, à luz disto, devemos ver que é um texto muito importante. Há muitas vezes mais escrituras no Velho Testamento concernente à segunda vinda de Cristo do que há da sua primeira vinda. Agora, depois de haver sido feito a reconciliação, tudo para a raça humana descansa solenemente na segunda vinda do Senhor. Amém. Tem religiões diferentes, motivos diferentes e teologias diferentes, mas a nossa religião cristã é baseada unicamente sobre a morte, sepultamento, ressurreição e segunda vinda do Senhor. Amém. É uma questão importante. São meus pensamentos mais sinceros. Esse é o 15. Digo, o 13. É uma questão importante. São meus pensamentos mais sinceros. Nós estamos vivendo a sombra de sua segunda vinda. Pelo meu ponto de vista, à luz das Escrituras, não há nenhuma esperança sequer que resta para a igreja fora da segunda vinda do Senhor. Amém. O mundo em sua condição louca, Aleluia. atacado por pânico, tem chegado a ser completamente fora de controle de cada organização feita pelo homem no mundo. Reis não podem segurar seus sujeitos mais. Nem ditadores podem. Nem democracias podem segurar seus sujeitos. Jamais.
Não resta nenhuma esperança a não ser a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, para o descrente e pecador, este é um dia, este é um tempo, esse é um dos tempos mais horríveis que ele jamais tem testemunhado. Porque o tempo da condenação está às portas. Porém, para o crente é o tempo mais abençoado, pois sua redenção está próxima. Amém. Amém. Há duas Aleluia. facções na terra hoje. À noite, o crente e o descrente. Um o Senhor virá para buscar, porém o outro, o Senhor virá para condenar. Na sua ira, sua vinda irá abençoar um e amaldiçoar o outro. Vendo que isso é uma coisa tão vital, eu penso justamente na véspera do nosso pequeno avivamento, nós devemos olhar solenemente nas Escrituras e ver quão perto estamos. Se eu quisesse saber que hora é, olharia no meu relógio. Se eu quisesse saber que o dia da semana, mês ou ano, eu olharia no calendário. E se eu quero saber o tempo de aproximação desse grande evento, eu olharei na palavra de Deus. Amém. Ela fala da proximidade do tempo. Pois a Bíblia diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém. São Lucas capítulo 21, verso 28. O tempo está próximo. Era uma coisa tão grande para João, o revelador, na ilha de Patmos, que quando ele via a pré-estreia da vinda do Senhor, as maldições que descansavam sobre o ímpio e as bênçãos que descansavam sobre o crente, ele gritou altamente, ora vem, Senhor Jesus. Aquilo alegrou tanto o seu coração, quando todas as eras da igreja tinha passado diante da sua vista. Ele viu cada coisa principal e o que ia acontecer no mundo. Então ele gritou, ora vem, Senhor Jesus. Deve ser uma coisa gloriosa a vinda do Senhor que se aproxima. Amém. Os discípulos de Jesus, uma vez chegaram ao ponto que eles estavam olhando as coisas carnais. As coisas carnais, ou as coisas naturais, as carnais, volta atrás, ou as coisas naturais da terra. Agora que nós queremos passar somente por alguns minutos e dizer que não tem de ser necessariamente as coisas carnais que nos lançam fora. Ou em outras palavras, que nos deixam fora do arrebatamento.
Algumas vezes, somente as coisas naturais irão lançar-nos fora. Por isso nós temos ouvido repetidas vezes o profeta nos advertindo para tomarmos cuidados com essas pequenas coisas que às vezes fazemos, das quais ele disse não faça, ou às vezes deixamos de fazer, das quais ele disse faça isto ou aquilo. O profeta fala que não são as grandes coisas que fazemos, mas são as pequenas coisas que deixamos de fazer. Ele faz menção disso e usa a escritura de Mateus, capítulo 7, verso 21 a seguir, em cuja escritura afirma que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome não expulsamos os demônios? E eu lhes direi abertamente, ele lhes dirá abertamente, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade. E o profeta fala que a palavra iniquidade quer dizer fazermos aquilo que Deus disse, não faça isto. Ou deixarmos de fazer aquilo que Deus disse, faça isto. Na semana passada eu citei para vocês um pequeno lema que o profeta disse. Oh, Deus da glória. Que o nosso dever para com Deus é fazer o correto. Esse é o meu dever para com Deus. Esse é o seu dever para com Deus. E o meu dever para comigo mesmo. E o seu dever para com você mesmo é pensar o correto. Amém. Pensar corretamente. Em outra mensagem ele fala, se você quer ser direito e reto, fique certo com Deus. Não há outra maneira de qualquer ser direito e reto. Prosseguindo, no 18 ele fala, os servos ou discípulos de Jesus apontaram a ele o templo da cidade de Jerusalém. O grande templo onde Deus, em sua glória, tinha aparecido no santuário. Eles lhe disseram como a grande inteligência dominante de Deus tinha ordenado isto e como as pedras foram cortadas em muitos lugares do mundo e juntadas nos 40 anos de sua construção, não houve ruído de um serrote, ou barulho de um martelo. Eles contaram como Deus veio sobre os querubins, mostrando sua glória. E eles tinham grande esperança na igreja. Porém, Jesus lhes disse para não olharem todas estas coisas. Embora aquele lugar fosse um lugar santo, um lugar bom, um lugar bom, era uma casa, o lugar de habitação do Senhor. Porém, Jesus disse, não olhem estas coisas, pois eu tenho algo
para lhes dizer que é milhares de vezes melhor Amém. do que isto. Santo. Pois vem vindo um tempo, reticência. Ele lhes disse que não haverá uma pedra sobre outra. Não importa quão bem tentamos cuidar dos nossos seres físicos. Não importa o quanto trabalhemos para a nossa organização, ou quanto trabalhamos nesta igreja para a ordem da igreja. Pois vem vindo um tempo quando todas estas coisas irão desaparecer e deixarão de existirem. Aleluia. Gostaria de ler uma porção do folheto que escrevi no final do século passado, intitulado A Dracma Perdida, e foi lido esses dois mesmos versículos, 8 e 9, de São Lucas, e depois eu prossegui dizendo assim: o Senhor Jesus narrou essa maravilhosa parábola referente a essa mulher que perdeu uma de suas dracmas. O irmão Milana fala na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, essa mensagem que eu li uma porção dela, que essa mulher usava um diadema contendo 10 dracmas, e cada dracma representava uma das suas virtudes para com seu esposo. E a dracma que ela perdera significava a sua fidelidade matrimonial. Todavia, seu esposo estava para chegar a qualquer momento, e se a encontrasse sem a dracma, teria tido por infiel, e com certeza seria o fim do seu matrimônio. Porém, hoje nós estamos lutando, não é? Estamos lutando de todas as maneiras para ser realmente a sua noiva. Amém. E tornar a sua esposa. Amém. Todavia, ela não queria que isso acontecesse, porque eu amava muitíssimo. Às vezes ouço o hino cantado por um cantor que diz: eu te amo como a abelha da flor. Será que ama mesmo? Será que nós o amamos mesmo? Essa mulher amava seu esposo. Quando ela descobriu que houvera perdido aquela dracma, ela buscou, ela procurou aquela dracma incessantemente até achá-la. Nós vamos ver aqui, neste panfleto, sobre as dracmas que a igreja perdeu. Vamos ver aqui. Foi no entardecer que deu falta daquela preciosíssima dracma. E assim que deu falta daquele bem de altíssimo valor, acendeu uma candeia, tirou, quem sabe, os tapetes e os móveis dos devidos lugares, pegou a vassoura, varreu a casa, buscando-a diligentemente até encontrá-la. Essa mulher, eu pude na época, pode ser parcialmente, mas ela é um tipo. Essa mulher é um tipo da única igreja do Senhor Jesus, a qual teve a sua gestação e o seu nascimento pela palavra que ouviu do Pai, na forma de Jeová do Antigo Testamento e de Jesus do Novo, no período de seu ministério terreno de 3 anos e meio, como filho do homem, até o início da dispensação do Filho de Deus. Aleluia. Você viu
Jeová e Jesus Cristo é a mesma pessoa da divindade. Amém. Simplesmente mudando de forma a todo tempo no desenrolar do seu problema, Amém. em seu grande drama. Glória. A igreja primitiva foi fundada no dia de Pentecostes, há 2000 anos. Nesse tempo, Jeová cumpriu a sua promessa ao derramar de si mesmo sobre o seu povo. E o próprio Jesus, na forma de Filho de Deus, Espírito de verdade, o Consolador, veio morar nos corações dos verdadeiros crentes da palavra nesse período da dispensação do Filho de Deus. Você viu? O Filho você viu? O próprio Jesus que disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele foi através do sofrimento e morte, mas ressuscitou de entre os mortos. No terceiro dia, venceu a morte e o inferno, voltou no dia de Pentecostes e repartiu a si mesmo entre a sua igreja. Em palavras mais claras, o mesmo anjo do Senhor que guiou os filhos de Israel em direção à terra prometida, na forma ou teofania de coluna de fogo, de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite, foi repartida sobre quase 120 pessoas no cenáculo. Amém. Jesus ordenou que fosse por todo mundo e a revestiu de poder. Ela, entretanto, não queria cumprir o propósito para o qual foi designada. Por causa disto, Deus permitiu a morte de Estevão, seguido de grande perseguição à igreja, a qual saiu dispersa pelas terras da Judéia, Samaria, etc., exceto os apóstolos. Esta igreja é tipificada a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto da estação própria. Jesus a escolheu e nomeou para dar fruto. A semelhança da mulher, antes de perder uma de suas dracmas, ela tinha todas as virtudes espirituais. Dracmas. E as reflexões diante das pessoas como o sal da terra e a luz do mundo. Ao sair dispersas sobre a terra, gerava filhas e filhos conforme a sua espécie. E assim, deste modo, ela chegou a Roma, etc. E isso aconteceu. Semelhantemente a pássaros que comeram sementes de mostarda, ou qualquer outra semente, e ao voarem, defecam sementes sobre a terra, as quais germinam, nascem e crescem. Eis aí, então, lindos pés de mostarda. A partícula da igreja, corpo, que estava em Roma, foi fundada e estabelecida pelos casais Áquila e Priscila, Andrônico e Júnia, a qual eu soltei aqui, eu voltei atrás. Andrônica e Júnia, a qual produzia. Houve aqui um lapso, aqui, um sol. Ela era totalmente edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém. De que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, ou de esquina. Nela não tinha nenhum credo, dogma, nem livro de catecismo, nem imagens de santos, etc. Mas somente tinha a original palavra de Deus. Amém. Ela só batizava nas águas e após o arrependimento e no nome de Jesus Cristo. Amém. Visto que era assim, então digam-me, de onde surgiu o batismo de crianças? Por aspersão?
e dos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, uma coisa lhes asseguro, não foi de Deus. O apóstolo Paulo preveu e temeu o decaimento da igreja antecipadamente. E o que ele viu e temeu aconteceu. Porque os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. E como disse o irmão Brana, em sua literatura A Era de Pérgamo, pode ser que os pastores daquela pequena igreja, ou grupo, eram judeus. E após serem banidos de Roma, a espinha dorsal daquele pequeno grupo foi quebrada. E por um período, o rebanho ficou só. E assim, deste modo, tornou-se presa fácil a lobos cruéis que não perdoaram o rebanho e com o espírito do anticristo a solta. E a ausência da palavra escrita naqueles dias não demorou muito para aquele grupo parcialmente apostatasse da palavra original, universal, apostólica, a verdade. E introduzir cerimônias pagãs, sob títulos cristãos, etc., até ter dentro de si este avalanche de doutrinas, dogmas e credos, etc., que viu-se nela nos séculos passados e hoje ainda vê. O período do banimento durou 13 anos. E depois disto, os fundadores do grupo da primeira igreja que estava em Roma tentaram convencer o grupo para que voltasse à fé original. Parece que é isso que está acontecendo aqui hoje, né? Tentando convencer, volte, não é por aí. Mas foi quase que em vão, porque só algumas pessoas o fizeram. E com os poucos que voltaram, formou-se um segundo grupo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em Roma. As pessoas que caíram da palavra original em Roma tornou-se a igreja natural e carnal. E na proporção que foi dando espaço a Satanás dentro de si, perdeu todas as dracmas, virtudes espirituais, convertendo-se na igreja do anticristo. Você viu o crescimento e o decaimento da igreja? Depois da queda, o grupo caído, a falsa vinha, se organizou e denominou-se Igreja Católica Romana. Ela foi reprovada por ser pagã e não cristã em sua adoração. Não obstante, ela não desistiu de seu título, mas permaneceu e ainda permanece a primeira igreja ou grupo de Roma, a qual caiu da graça para a desgraça. Ela cresceu muitíssimo. E embora não pareça, pois era e é quase que o mundo chamando a si mesma de Igreja de Jesus Cristo. Mas que lástima! Ela está redondamente enganada e enredada. E a maioria dos que nela estão só descobrirão isto na maior frustração jamais esperada por religiosos no juízo. O profeta pregou uma mensagem chamada a decepção, algo assim. E é ali que as pessoas serão decepcionadas. Elas esperam
esperam ir morar em um lugar, esperam entrar em um lugar e vão para outro lugar que jamais elas gostariam de ir. E sempre no evangelismo, em praças, casas, eu sempre estou pregando e dizendo que a cada segundo, almas estão partindo para a eternidade. E a verdade é que o profeta fala que a morte não muda a nossa natureza. Ela só muda o nosso lugar de morar. Só de lugar. De lugar. Se a pessoa parte sem Cristo aqui hoje, sem dúvida alguma, ela vai para a quinta dimensão, a região dos perdidos. Mas se alguém partir aqui com Cristo hoje, vai para a presença de Deus. Amém. Vai para a sexta dimensão. Oh, que mensagem tão gloriosa. Amém. Eu não sabia disso. Você não sabia disso. Mas Deus nos enviou um profeta Amém. para nos mostrar essas coisas. Amém. Então, Graças. a cada segundo, almas estão partindo para a eternidade. É verdade. E quantas estão partindo sem Cristo? Misericórdia. Quantas estão indo para a quinta dimensão? É verdade. Quantas estão indo para a região dos perdidos? Quantas estão indo para o lugar aonde foi aquele jovem rico, pelo fato de rejeitar a vida eterna? O profeta fala em uma de suas mensagens. Eu li ontem, não me lembro qual. Ele fala assim que aquele jovem rico, apesar de ser religioso, ele viu em Jesus algo que não tinha nas demais pessoas. Isto me fez pensar assim. Ele viu algo em Jesus que não tinha nas demais pessoas. Por quê? Porque com 30 anos de idade ali no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. De uma pomba. E tudo que era Deus foi derramado em Jesus Cristo. Amém. Por esta razão, então, as pessoas podiam ver nele algo que não era visto em nenhuma pessoa ali na terra. Aí eu estava pensando. O profeta fala que tudo que é Jesus foi derramado na sua igreja. Foi derramado na sua noiva. Amém. Então, Aleluia. pessoas lá fora deverão olhar para nós e ver em nós algo que não se vê em qualquer lugar. É verdade. Essa mensagem que está sendo pregada aqui, ela não é pregada em qualquer canto. Não. Ela é diferente. Ela é uma mensagem que leva-nos a conhecer de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós estamos indo. É isto que esta mensagem faz. Só isto já é motivo para nos alegrar. Amém. Para gritar. Vamos prosseguir aqui. Recentemente li numa placa a seguinte frase: a mentira tem perna curta, mas vai longe. Você viu? Ela cresceu muitíssimo. E desde então tem carregado em seu seio este alude de credos, dogmas
doutrinas que vieram das profundezas do inferno Glória. É verdade. e que são mentiras de Satanás, as quais ele e suas filhas. Quem são suas filhas? Batista, Metodista, Assembleia de Deus, Deus de Amor, vai arrolando aí o nome que vocês quiserem. São filhas dela. Todos os sistemas são filhas dela. É um sistema organizacional e denominacional que separa o povo de Deus e o povo do povo. E lá no céu não vai ter uma placa. Aqui é o lugar dos batistas. Lá não vai ter outra placa. Aqui é o lugar de... Não. Lá é lugar de pessoas remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Lá é lugar de pessoas que realmente tomam a Deus na sua palavra e vivem de toda esta palavra. Eu vou ler somente mais um pouco e vou parar. O panfleto é meio longo, né? Então fala aqui assim. Fala assim. Certo? Como disse o irmão Branda na literatura, não te estribes no teu próprio entendimento. Que quando alguém ouve uma mentira repetidas vezes, aquilo torna-se uma verdade para esta pessoa. Então, temos que tomar cuidado para não ouvir mentira. Principalmente ouvi-la muitas vezes. Aquilo torna verdade para aquela pessoa. Mas não é verdade. Continua sendo mentira. Tem perna curta, vai longe. Porventura não é isto que aconteceu e está acontecendo com a maioria das pessoas no mundo? Elas estão tão arraigadas a substitutos e mentiras de tal grau que quando a verdade lhes é apresentada, passa-lhes por alto ou é rejeitada friamente. Vou parar aqui, porque muita coisa para frente. Deus vos abençoe. Amém. E até uma próxima oportunidade. Amém. Muito bem. Deus abençoe o irmão Raimundo Neves. Essa literatura, essa pequena literatura que ele fez, nós podemos fazer ela lá na editora Mensagem, lá em Santa Catarina. Editar ela, fazer um bonitinho, capa bonitinho, fazer um capa. Ela é muito boa, essa mensagem. Quando eu vim para a mensagem, foi um dos primeiros materiais de panfleto fora das literaturas que eu li. O Raimundo fez nessa época. Muito bem. Interessante, né? Interessante o que o irmão Raimundo Neves abordou aqui sobre a dracma perdida. E ele falou sobre o céu, né? O céu não representa Canaã. O batismo do Espírito Santo é que representa Canaã. O batismo do Espírito Santo representa Canaã. Você tem que lutar justificando, lutar depois se santificando. Depois você tem que colocar todas as coisas em ordens no batismo do Espírito Santo. Você é separado para o serviço. E aí você na terra, você tem que lutar contra os inimigos para possuir totalmente sua adoção. Quando Israel chegou lá em Canaã, a terra não estava vazia. E a Canaã representa o Espírito Santo. Se Canaã representa o Espírito Santo, e Canaã estava cheia de gigantes, e agora Josué, um tipo do Espírito Santo
guiando a igreja para seu estabelecimento, para estabelecer a igreja, não caminhar mais, estabelecer. Quem está em processo de um novo nascimento está caminhando. Quem tem chegado à adoção, ele parou de caminhar. Quando eu digo parar de caminhar, não estou dizendo parar de congregar, parar de vir para os cultos, tomar cedo, nada disso. Quando eu estou falando de adoção, ele está totalmente colocado na terra em sua posição. Então, Israel, Deus, através de Josué, sendo general, eles tinham que lutar com armas nas mãos, com facões, com lanças, para tirar o inimigo que estava na terra, que estava lá. Agora, eu pergunto uma coisa. Se Canaã representa o Espírito Santo, como que ela poderia ter inimigos lá dentro? Se Canaã representa o Espírito Santo para nós hoje, que tipo de inimigo nós temos que matar? Que tipo de inimigo nós temos que acabar com ele? Na terra do Espírito Santo, nós não temos inimigos, porque nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra as potestades do ar, que vêm para colocar em nossas mentes essas coisas, doença em nosso corpo. Então, diz o profeta, entre todos os inimigos, o pior inimigo é você mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. Amém, irmãos? Amém. Seu pior inimigo é você mesmo. Nessa terra do Espírito Santo, eu não posso ter João como meu inimigo, Joaquim como meu inimigo, eu não posso ter Pedro como meu inimigo. Nessa terra do Espírito Santo, eu não posso. Porque nessa terra do Espírito Santo, representada Canaã, o único inimigo que eu devo ter sou eu mesmo. É meu pior inimigo. Depois de matar todos os inimigos, Josué então estabeleceu, disse Efraim, vai para ali, Manassés, fica ali, você planta milho lá e não vai no campo de Judá plantar soja. E lá vai ser soja. Então ele colocou cada um no seu devido lugar. Estabeleceu eles na terra. Estabeleceu eles na terra. Agora, quero que os irmãos entendam uma coisa. O profeta irmão Branham disse que mesmo eles estando estabelecidos na terra, continuaram ainda a ter guerras. Continuaram ainda a ter lutas, continuaram ainda a ter mortes, continuaram ainda a ter perdas, continuaram ainda a ter problemas. Na terra do Espírito Santo, não vá você pensar que é um mar de rosas. Continuará a ter lutas, continuará a ter provas, continuará a ter tentações, continuará a ter um monte de coisas. Porém, chegado às portas da vinda do Senhor Jesus, porque eu não creio que Jesus, o corpo físico, está na casa do Pai. Ele já saiu da casa. Ele está no caminho, porque a palavra vinda é isso, amém, irmãos? Vinda é movimento. Ele está no caminho. Tipo Isaac e Rebeca. Isaac sai da casa de seu pai, Abraão. Rebeca sai da casa de seu pai, Labão. E então encontra com os dois no caminho. E o profeta diz que entre terra e a casa, entre a terra e aquele palácio, entre a terra e aquilo, a morada, nós encontramos com Jesus nos ares. Amém, irmãos? Amém. No caminho. No caminho. Porém, às vésperas da vinda do Senhor Jesus Cristo, às vésperas da vinda do Senhor Jesus Cristo, essa noiva, que deveria estar cavalgando muito tranquilamente, através desse poder do Espírito Santo, dando ela sempre de beber da sua água, da sua palavra, mas uma água sem bicho, não uma cisterna, não uma água parada, uma água cheia de bicho, não dando o Espírito Santo uma morte na panela, mas dando o verdadeiro Espírito Santo a água certa para beber. Amém. Dando a água certa para se tomar. Porque há muitas panelas por aí
E há muitas mortes por aí. Então, o que acontece é o seguinte. O que acontece? No rapto da igreja, Deus não ia dizer, grupo do retorno, fica ali. Grupo da ressurreição isolada, fica ali. Grupo da dualidade, fica naquele canto. Grupo do milênio, fica ali. Grupo do novo nome, fica aqui. Grupo da vinda, da aparição, da abertura da palavra, fica ali. Vai ter isso? Vai haver isso? Então nós temos que esquecer as denominações. A dracma perdida, essa noiva, essa dracma, essas dracmas. Dracmas, o que é dracma? Dracma é um diadema. É como se fosse um anel de representação, mostrando para todo mundo, para o vizinho, para a vizinha, que eu tenho uma esposa e que no meu compromisso ela está aqui no meu dedo. Mostrando para todo mundo que eu sou compromissado a uma mulher. Mas a aliança no dedo não quer dizer que eu... diz que eu sou casado, mas não quer dizer que eu sou fiel. Quem está entendendo, irmão? A aliança no dedo diz que eu estou casado, mas não quer dizer que eu sou fiel. Essa noiva que diz ser noiva, ela tem a palavra, ela tem as mensagens na mão, tem as literaturas na mão, tem tudo na mão. Mas o fato de ter tudo na mão, ter as mensagens na mão, não quer dizer que a palavra está dentro dela, que a mensagem está dentro dela. Então, essa noiva de Jesus Cristo, essa noiva, pela qual ele vem tirar um povo de dentro de um povo, arrebatar um povo de dentro do sistema. Esse arrebatamento foi através do alarido, foi através da voz, que ele nos tirou lá de dentro. Esta é a primeira fase do alarido, do arrebatamento. Nos arrebatou do sistema, nos arrebatou da religião e trouxe nós para cá. Trouxe nós para cá. Fique aqui, fique na palavra. Eu vou, depois eu volto. Mas fique aqui. Não interprete nada, não faça nada, diga o que diz as fitas, somente diga o que eu disse. Os irmãos estão entendendo, irmão? O que acontece? O que acontece quando ele vir, porque o aparecer de Cristo já apareceu. Ele tem aparecido, não tem, irmãos? Sua aparição veio exatamente aqui. A aparição de Cristo esteve aqui. Logo a sua vinda, e será vinda. Mas quando ele vier, quando ele olhar para essa dracma, a dracma representava um pacto. Quando o homem deixava a sua mulher, ia trabalhar longe, bem longe, e ele voltava sempre no entardecer. Se ele voltasse no entardecer e visse que aquela mulher tinha perdido uma daquelas dracmas, que são 10 pedrinhas, cada uma significa uma virtude para com seu marido. E se ele visse que faltava uma dracma, aquilo é levado perante o sacerdote. Aquilo é levado perante o sacerdote. E então ele dava carta de divórcio para ela. Porque uma pedrinha se foi no tempo da sua ausência. O que acontece com os grupos, vários e vários grupos que nós temos na mensagem, o irmão citou aqui numa parte. Eles tentaram fazer com que aqueles homens voltassem para a palavra para não chegar onde chegou, para não chegar onde chegou no concílio. Tentaram fazer com que eles voltassem para a palavra original. Tentou. Tem algum ministério por aí tentando fazer isso. Amém, irmão? Amém. Tem algum ministério tentando fazer. Mesmo que seja pequeno, não reconhecido, não famoso, nem nada. Mas tem que ter algum lugar, alguém em algum lugar tentando fazer com que volte a palavra original. Volte para o centro. Volte para o centro para não chegar no ponto que tem que chegar. E então, o que acontece? Essa noiva, a noiva de Jesus Cristo, que tem perdido um monte de dracmas, um monte de pedras, tem deixado muitas pedrinhas para trás. Pedra quer dizer revelação. Muitas pedrinhas, muitas virtudes para com a mensagem. Tem perdido um monte de coisa. E, no entanto,
E, no entanto, o seu pacto é quebrado. Seu pacto é quebrado como Eva quebrou, rompendo uma palavra. Uma palavra erroneamente, mal colocada, desanda a coisa toda. Diz o irmão Branham, não te estimo no teu próprio entendimento. Os irmãos estão entendendo? Amém. O profeta, no parágrafo 25, perfeição, disse: eu não quero comparecer no trono branco do juízo, onde eu tive uma inconstância ministerial, onde guiei o povo erroneamente através de uma pequena revelaçãozinha peculiar que eu tive. Não, também não quero isso. Também eu não quero isso. Não quero isso. Não quero. A fonte de Satanás trazer mais luz é através de uma luz que foi dada. Deus deu uma luz para Adão. Essa é a mensagem, Adão. Para Satanás trazer mais luz é através de uma luz que já foi dada. Ele não pode promover nenhuma luz, nenhuma nova interpretação fora de uma luz que ele já deu. Os irmãos estão compreendendo? Então, quando nós falamos de muitas coisas, às vezes eu exagero um pouco, reconheço que exagero um pouco, quando a gente está falando de certas situações, nós não estamos odiando irmãos, odiando ministério, odiando pastores. Nós estamos falando do sistema, da situação. Amém, irmãos? Amém. É assim. Parágrafo 73 da mensagem de discernimento espírito. O irmão Branham disse: se aquele ministério, se aquele homem estiver errado na doutrina, mas sincero no coração, Deus fará que após algum tempo ele pode retornar para a verdade outra vez. Para o centro outra vez. Mas, para isso tem que ter muito de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus abençoe o irmão Raimundo Neves, de Belo Horizonte. Deus abençoe a cada um dos irmãos também. Sábado, não esquecendo nós que Santa Ceia, ceia do Senhor, vai estar os irmãos de Ribeirão das Neves, Juatuba, Ribeirão das Neves, irmão de Bicas, irmão de Igarapé, também vai estar conosco. O Raimundo também deve estar, né? Sabe, se Deus permitir. Muito bem, vamos orar a Deus em agradecimento. Senhor Deus e Pai Celestial, nós agradecemos pela porção da palavra entregue pelo nosso irmão Raimundo Neves. Que ele possa, Senhor Deus, estar centralizado sempre na mensagem, da maneira que foi ensinado há muitos anos nessa mensagem. Porque diz o profeta, as pessoas mudam, mas a palavra não muda. As pessoas, até na mensagem, mudam, mas a mensagem mesmo não muda. Porque a mensagem é Deus. Ó Pai, obrigado pela essa porção maravilhosa. Foi bom ter ouvido novamente essas palavras que há muito tempo não tinha lido por esse pequeno livreto que foi exposto. Ajuda nosso irmão, Senhor. Dê-lhe graça e força na sua família, sua esposa, seus filhos. Abençoa os irmãos também. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja os protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, e até sábado, se Deus permitindo, às 19 horas, no nome do Senhor Jesus. Amém.